Então, hoje, nós vamos conversar sobre os métodos ordinais. E o primeiro deles é o método de Borda. E aí, vocês vão falar, pô, mas espera aí, o método ordinal ele é limitado, ele é limitado, realmente ele é limitado. Mas essa conversa nós já tivemos em outro momento, né? É o que eu sempre falo, não existe modelo matemático perfeito, modelo que resolva todos os problemas. Você vai utilizar aquele modelo que atende à tua necessidade naquele momento, de acordo com os dados que você tem. Então, muitas vezes, só é possível aplicar o método Borda, que, a despeito da sua simplicidade, é melhor aplicar o método Borda e ter algum apoio à decisão do que você não aplicar e tomar uma decisão na orelhada, né? Então, olha lá, o método Borda, proposto por Jean-Charles Borda, olha lá, 1733, 1799. Então, eu falei para vocês, né? Não é verdade que a pesquisa operacional ela começou na Segunda Guerra. Muito antes da Segunda Guerra Mundial, aí, quase 150 anos antes, nós já tínhamos métodos da PO, né? Só que a PO ainda não era conhecida com esse nome, né? Os métodos eram soltos, na Segunda Guerra é que os cientistas reuniram esses modelos matemáticos sob a alcunha de pesquisa operacional, Operational Research. E aí é o seguinte, olha só como é que o método Borda é simples. Ó. Ele fala o seguinte, as alternativas elas ganham uma ordenação no meio da pontuação. Consiste, então, em se atribuir um ponto à alternativa mais preferida, 2 pontos à segunda na preferência, e assim sucessivamente. Ao final, estes pontos são somados e a alternativa que obtiver a menor pontuação é escolhida. Essa é a solução do problema. Então, vamos ver um exemplo. Vamos lá. Um exemplo, né? Só ilustrativo, né? Eu quero escolher um Enterprise Resource Planning. Todo mundo sabe o que é um ERP? Às vezes a gente toma como pré-requisito que todo mundo sabe o que a gente está falando, o que não é verdade, né? Por isso que eu não gosto de dar exemplos assim, ERP, não sei o quê, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é ERP, né? Eu gosto de dar exemplo, comprar um telefone, comer um hambúrguer, aí todo mundo entende. Pedir uma pizza, né? ERP é um Enterprise Resource Planning, é um sistema informatizado que a empresa utiliza, que integra as áreas da empresa. Isso que é um ERP, Enterprise Resource Planning, né? É um software que a Petrobras tem, a Vale tem, as empresas, principalmente as grandes empresas, né? E aí ele integra as várias áreas da empresa. Então, aí, por exemplo, a alta gestão, né, chegou à conclusão que os critérios para a seleção de um ERP serão a manutenção, a possibilidade de customização do software e a aderência aos processos da empresa. Tudo bem até aí? Então, eu vou avaliar, né? Eu vou avaliar várias alternativas de ERP de acordo com esses critérios, manutenção, customização e aderência. É igual o exemplo que o Rivânio deu, né? Eu vou mandar uma encomenda e aí eu vou avaliar o quê? Eu tenho lá as alternativas, né? SEDEX, não sei o quê, e aí eu tenho o tempo que ela leva para chegar, custo para entregar, né? São os critérios. Tá? Rastreamento, né, professor? Isso. Tá? Rastreamento, sim. Segurança, tem vários critérios aí que podem ser analisados. Sim, segurança, né? E por aí vai. Então, esse é o método que pode ser aplicado, né? Nesse caso aí, né? Pode. Método Borda, né? Método Borda, é. Ok, muito bom, bem, obrigado. Aí vamos lá. Então, passo 1. Eu gosto sempre de colocar passo a passo também para ficar fácil de entender, né? Passo 1, As alternativas são ordenadas da melhor para a pior.
Então, eu tenho lá. Isso aqui é o que nós chamamos, essa matriz aqui, né? É o que nós chamamos de matriz de decisão. Professor, Oi, bom dia, Daniel. fala aí, Daniel. Bem rapidinho aí. O senhor falou que a gente sempre vem comentando isso, que não existe não existe o método para o problema, né? Isso vai depender muito, né? Então, existe alguma plataforma, sei lá, algum Excel, onde a gente vai se depara com um problema e você tem esses vários métodos para você ir pontuando e no final, tipo, você tem um range lá de maior pontuação e aí você diz, opa, baseado nesse maior número de pontuação, esse critério aqui é o mais, é o melhor para ser utilizado, ou isso é feeling. Você entendeu a pergunta? Entendi. Não, eu penso, né, que não é uma coisa nem outra. O que você está imaginando é aplicar um método para escolher um método. E aí, assim, na verdade, não resolve o seu problema, né? E veja bem, você tem vários métodos, né? Borda, Condorcet, Copland, HP, Topsys, Electri, Prometer, Sapevo, Tor. Aí você, caramba, qual seria o melhor método? Eu vou aplicar... Aí a gente cai numa recursividade, né? Eu vou escolher um método para escolher um método. Mas qual método que eu vou escolher para escolher os métodos? Né? Mas aí seria baseado, eu pontuaria quais seriam os critérios que eu iria analisar, né, dentro diante do meu problema e iria fazer seria uma espécie de matriz para entender de fato qual seria. Eu concordo com o senhor que seria o método do método, né? Mas aí você já não está escolhendo um método, você já enviesou o problema. Você está escolhendo um método antes para escolher os métodos? Sim ou não? Não. Sim, tá bom. Você tem 20 métodos possíveis para usar. HP, Top, não sabe qual usar. Okay. Aí, o que você quer fazer? Não, isso seria exatamente. Eu elencaria esses 20 métodos, os possíveis, diante aos critérios da meu possível problema, e aí, em cima disso, faria essa matriz e elencaria o que tivesse maior, sei lá, maior cheque lá no que me fosse possível a resposta, né? Não, eu não vejo como fazer isso, né? Porque para te dar o melhor método a ser aplicado, você vai ter que aplicar algum método. Pelo que eu entendi que ele falou, simplesmente seria uma análise, assim, desculpa a palavra, né, subjetiva, porque ele vai fazer uma matriz, vai colocar na frente, por exemplo, assim, esse método lida com tantas variáveis, a resposta dele talvez é uma ordenação XPTO. Não, mas é o que a gente já faz, né? A gente faz isso, essa estruturação. Isso é a fase de entendimento. Ele só estruturaria em uma matriz. Pode ser numa matriz ou não, né? Mas isso já é a fase de entendimento do problema. É por isso que eu falo, a gente precisa entender o problema para ver qual é o melhor. Peraí, eu só tenho dados quantitativos. Peraí, se eu só tenho dados quantitativos, então acho que o Sapevo é melhor. Eu tenho dados quantitativos e é um problema de ordenação. Então o Sapevo é bom para usar, né? Não, eu não tenho, só tenho a opinião do especialista, entendeu? E isso a gente já faz, né? O que eu entendi que ele quer fazer é gerar um ranking de métodos. Isso, exato. Para gerar um ranking de métodos, eu vou ter que utilizar um método a priori. E como é que você vai escolher o método a priori para fazer esse ranking? Você vai ter que escolher um método. Certo. Você está numa redução ao infinito, que aí você vai ter que fazer o método para escolher o método, para escolher o método, para escolher o método. É isso que eu estou falando. A ideia seria tipo uma árvore decisória, tipo, olha, eu tenho esse problema, se eu tiver isso, vai para aqui. Se não tiver, vem para cá. Desse ponto, eu tenho essas variáveis. Se eu tiver isso aqui, eu venho para cá. Se não, eu venho para cá. Seria isso, né? Isso. Exatamente o início seria do que o professor falou, né? Vamos lá. Seria método que você
que ele fosse mais, não fosse tão numérico, enfim, seria exatamente uma árvore, né? É isso Não, mesmo, a ideia veja seria bem. essa. Não, aí é outra coisa. Aí você já mudou a pergunta. Uma árvore de decisão é uma coisa, um ranking é outra. Né? Exato. Uma árvore de decisão é possível fazer, é até salutar. O método eu vou usar cardinal ou ordinal? Se eu usar cardinal, quais são as possibilidades? Se eu usar... Então, deixa eu reformular a pergunta. Acho que, de fato, eu coloquei de forma errônea, né? Seria uma árvore e não um ranking. Sim, uma árvore de decisão dá para a gente fazer, e é até salutar que seja feita. Né? Mas a árvore de decisão não vai, ela também não vai me dizer, não, usa esse aqui, que esse é o melhor de todos. Ela não vai te dizer isso. Mas mitiga as possibilidades, né? Você vai ter, ela é estrutura. Você vai olhar a árvore e vai falar, bem, baseado nesta árvore aqui, de acordo com o meu entendimento, de acordo com a minha percepção, tudo indica que o melhor método é esse aqui. Você não vai ter uma cardinalidade associada dizendo que aquele método é o melhor. Você nunca vai ter. Sim. Ok. Mas existe isso, professor? Essa é a minha pergunta. Hoje, não assim, existe já há alguma porque é ferramenta possível, não. cara. Tá. Não existe porque não faz sentido. Não faz sentido. Você vai ter que aplicar um método para ordenar os métodos. Como é que você vai aplicar? Você já enviesou o resultado. Não seria a questão, seria a escolha. A árvore seria também a questão da ordenação do método, não, né? Não. Então, a árvore não ordena nada. Não, eu estou falando da árvore. Estou perguntando se existe um método se existe alguma coisa, alguma ferramenta que me dá ideia aí, enfim, de árvore para poder escolher alguns. Não, eu acho que a pergunta. Deixa eu te ajudar, Daniel. Desculpa se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que a pergunta do Daniel, professor, existe hoje uma árvore que nos indique o método a ser utilizado? Aí ele não está perguntando com relação à ordenação, mas assim, hoje existe uma árvore. Não existe, nem nunca vai existir, pô. Né? Porque isso vai depender das circunstâncias do problema, né? Das condições de controle, dos dados que você tem. Né? Não existe. Existe o conceito de árvore de decisão. Que você, Daniel, que você, Dani, que você vai pegar e vai construir a sua árvore para aquele problema. Não existe uma fórmula, uma receita de bolo para fazer isso. Até porque a própria construção da árvore passa pela tua percepção. Não existe uma árvore que sirva para todo mundo. Se eu for fazer uma árvore, eu vou fazer uma. Se o Bezerra for fazer uma árvore de decisão, ele vai fazer outra completamente diferente da minha. Essa que é a questão. Marcos, posso falar? Pode, claro. Olha, na verdade, na minha humilde opinião, o que importa mesmo, sabe o que é? É a sua vivência, é o seu feeling. É você que vai escolher na hora lá o que vier na sua mente. Eu vou escolher esse método. Você faz. Se não deu bom resultado, não, esse resultado aí não vai me ajudar. Vou fazer outro método. Pronto, simples. É isso. Mas assim, não, mas foi o próprio Marcos que sugeriu quando ele falou. Olha, eu apliquei um método num problema e vi que não estava bom para tomar decisão. Foi o que o Marco fez. Usou outro método. Aí deu. Uma coisa que é bastante utilizada... A experiência, a vivência que faz você ter esse feeling. Só isso. E errar muito. Tem que errar muito para aprender. Uma coisa que geralmente é muito utilizada... O resultado deu uma porcaria, aí eu apliquei o TOPSIS, o resultado deu bom. Aí, na minha mente, eu já... para essa categoria de problema, é sempre bom aplicar o TOPSIS. Mas foi a minha experiência. Né? Doutor Marcos, geralmente é fácil muito, né? Ainda mais quando a gente vai usar heurística e meta-heurística, a gente utiliza, faz essa análise com vários métodos, né? E depois compara para ver qual que é o melhor. Às vezes faz uma combinação de métodos. Isso. Acho que um exemplo aqui nosso seria isso, né? Aplicar mais de um desses métodos aqui e ver qual que apresenta o melhor resultado, melhor eficácia. Exatamente. Né? Bem, então vamos voltar aqui ao método Borda, então. Professor Marcos, como o senhor também vive dizendo, né, lá na Casa da Pesquisa Operacional, a gente não tem que se romantizar por nenhum método, né? Não. Aplicar o que se adequa à situação, né? Isso, exatamente.
Eu gostei dessa expressão, como é o nome? Se romantizar. Gostei. Não, mas beleza, isso aqui não é romantização de problema, isso aqui ninguém está querendo se amarrar a um método e tal. A árvore seria foi mais uma dúvida para saber se, de fato, a otimização da escolha ela não existiria através de uma árvore. Não existe, vamos em frente. Né? É possível fazer a árvore, de Daniel, né? Foi Você muito vai boa, lá né? E faz a sua árvore de decisão para decidir por um método, é possível. É até interessante essa abordagem, né? Ô, Marcos, a pergunta do Daniel foi muito boa, porque, de repente, a gente quer saber se existe alguma coisa que facilite na gente de escolher um método. Foi muito pertinente a pergunta dele. Foi pertinente. A gente tem que fazer todo tipo de pergunta, só tem uma pergunta burra. Olha, é aquela que não é feita. É o que eu sempre falo, Marcos? né? A questão da tomada de decisão, né? A pouca informação, ela é um problema, mas o excesso delas também acaba se tornando um problema, né? Quando você só conhece um ou dois métodos, qualquer problema que você pega, você só aplica aquele, porque você só conhece aquele, né? Então, para quem só tem um martelo, tudo vira prego. Sai dando martelada em tudo, porque você só conhece aquele método, né? Então, o teu problema está resolvido. A gente não entra nessa análise, né? Será que funciona? Não funciona? Eu só conheço um mesmo. Agora, é interessante esse processo que está acontecendo com vocês, né? Como vocês estão se tornando, estão enchendo a mala de ferramentas, você acaba começando a ter um incômodo, né? Que você fala, caramba, eu estou conhecendo um monte de métodos e estou ficando perdido. Já não sei mais qual é o melhor para usar, né? Olha que coisa interessante, né? Como vocês estão se tornando um canhão, né? Vários tipos de munição diferentes, caramba, eu tenho que saber qual é a munição certa para o problema certo. Você começa a ter esse incômodo que o Daniel está tendo, que é um incômodo natural, e que ele só vai passar à medida que você for aplicando, utilizando, errando. É isso mesmo que o professor Bezerra falou. E já vi que aqui não funciona para esse tipo de problema, né? É isso mesmo. Essa inquietação do Daniel é uma inquietação natural, que a gente começa a ter quando começa a dominar vários métodos, né? Mas o importante é você aplicar várias vezes, errar, comparar os resultados. Essa aqui é a ideia, né? E tenha sempre em mente, aplicando, dando um bom resultado, não dando certo, dando errado, você já está fazendo muito melhor do que aquele que não faz nada, que toma a decisão na orelhada, né? Apliquei, o resultado não ficou bom, mas está infinitamente melhor do que aquele que não sabe aplicar método nenhum e vai tomar uma decisão porcaria, porque não sabe, não conhece método nenhum. Entendeu? Então, essa é uma inquietação, Daniel, que a gente não precisa ter. A gente precisa conhecer os métodos, você olha para ele, eu acho que aqui é o HP, vamos aplicar para ver o que dá. E aí você olha, o resultado não ficou bom, não gostei. Mas não interessa, o seu resultado já está muito melhor do que aquele que não sabe aplicar nada. Essa que é a questão, né? E é o que o professor Bezerra falou. É exatamente isso. Essa discussão. Na verdade, no fim das contas, o que interessa aqui para a gente é essa discussão. Porque esse conteúdo vocês encontram, eu já escrevi vários artigos sobre isso. O conteúdo você encontra na internet, de graça, em livros, né? É essa discussão que realmente enriquece aqui o nosso encontro, né? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, voltando aqui ao problema, né? Então, nós tínhamos aqui, nós precisamos escolher um RP, por exemplo. Então, um RP aqui, né, um software RP, que ele integra as áreas da empresa, né? Contábil, financeiro, a fábrica, faturamento. E aí a alta gestão chegou à conclusão que, né, serão levados em consideração os critérios de manutenção, customização e aderência aos processos. Ok. E aí eu construo uma matriz de decisão, né? As alternativas aqui na linha, os critérios aqui nas colunas, né?
Então, eu tenho lá aqui o software 1, aqui o software 2, aqui o software 3, aqui o software 4. Assim como é software, poderia ser viatura 1, viatura 2, viatura 3, viatura 4. Poderia ser hambúrguer 1, hambúrguer 2, hambúrguer 3, hambúrguer 4. Poderia ser estagiário 1, estagiário 2, estagiário 3, estagiário 4. É aquele que você quer escolher. E aqui nas colunas os critérios, ó, manutenção, customização e aderência. E aí eu chamo um especialista da área, chama lá um especialista lá da área de TI. Né? Então, aqui eu tenho o software, né? Sei lá, eu tenho aqui SAIS, fotos, né? Né? Vem cá, aí eu chamo, mas aí eu preciso ter a opinião do especialista. O especialista ele precisa saber o que está falando. Né? Aí eu falo para ele, vem cá, olhando aqui para manutenção, para você, quem é o melhor? Quem é o primeiro colocado? Ele fala, para mim, o primeiro colocado é o software 3. Ok. Quando eu aplico, eu gosto sempre de começar pelo melhor e pelo pior, porque todo mundo sabe quem é o melhor e quem é o pior. Né? Ah, não, disparado, a manutenção mais fácil é a do software 3. Ok. E qual é o mais difícil que você já trabalhou? Ah, não, o pior disparado é o 1. O primeiro e o último, os melhores e os piores, normalmente todo mundo sabe. É igual o colega no trabalho, né? Todo mundo sabe quem é o mais legal e quem é o mais problemático. Né? Bem, e aí depois a gente, né, chega lá no segundo e no terceiro colocado. Aí a customização é a mesma coisa. Baseado na sua experiência, é o mais fácil de customizar. O mais fácil de customizar de acordo com as necessidades aqui da empresa. O mais fácil é o software 3. O mais difícil? O mais difícil é o 2. O 2 é muito engessado, não dá para mudar, ele tem uma estrutura monolítica de código, né, de linha de código, não é fácil de customizar. Ok. E, caramba, saiu aqui sem querer. E aí, depois, a aderência. A mesma coisa, né? Eu faço uma reunião lá com gestores, faço um brainstorm, e aí, qual que vocês acham que é a melhor aderência? É o 3 também? Ah, não. O 2 tem a melhor aderência, porque já foi utilizado uma vez, deu certo e tal. E o pior? A pior aderência é o 4. E por aí vai. Todo mundo entendeu esse preenchimento da matriz de decisão? Quer dizer, só depende de uma opinião, de uma entrada ordinal do especialista. Observa que ele não está dando nota de 1 a 100. Eu não estou colocando o custo em reais. O especialista ele só está me dando uma ordem. Quem é o primeiro, quem é o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor e o quarto melhor dentro daquele critério. É por isso que o método é chamado de ordinal. Né? Eu só trabalho com ordem. Professor Ele não está dando uma nota. Em projetos, isso poderia ser também feito com mais de um especialista, por exemplo, um brainstorming? Sim, pode ser feito. É até salutar que seja feito. Né? Ah, legal. Porque aí o peso da decisão se tornaria maior, por exemplo? Mais consistente, né? Porque aí você tem vários especialistas opinando, né? Você tem uma decisão muito mais consistente. Né? Perfeito. Só uma dúvida, pois não. Eu acho que, nesse método de bordas, dentro de um dado critério, o empate não necessariamente é um problema, né? Poderia, por exemplo, em aderência, poderia ter 1, 2 e um empate em terceiro lugar, 3 e 3. Pode ter empate. Pode ter empate. Eu acho que esses dois aqui são igualmente bons. Pode ter.
Entendeu? Eu posso colocar terceiro e terceiro. Pode ter empate. Tá? Bem, aí o que a gente faz? Então, o primeiro lugar ganha 1 ponto, o segundo lugar 2 pontos, e assim sucessivamente. Então, é praticamente a mesma matriz, né? Só deixa de ser um valor ordinal e passa a ser um número, né? Ok? E aí, o que nós vamos fazer? E aí, nós vamos somar cada valor aqui da linha da matriz. O que der o menor valor é o melhor. É isso, né? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 4 mais 2 mais 3, ó, 9. Depois 2 mais 4 mais 1, ó, 7. Depois 1 mais 2, 4. Depois 3 mais 4, ó, 10. Pronto. O primeiro lugar é esse aqui, a soma deu o menor valor. O segundo melhor é o 7. O terceiro melhor é o 9. E o último lugar, o pior sofra, é o 10. Todo mundo entendeu ou não? Sim. Incrivelmente simples, né? Só montar uma matriz de decisão e uma conta de somar. Só. Eu fico impressionado como eu vejo decisões extremamente ruins, como o professor Bezerra sempre fala, deixando o dinheiro na mesa, sendo que com um método simples desse, que é só conta de somar, essa decisão ruim poderia ter sido evitada. Né? Ô, professor, eu uso muito esse método com meus mentorandos, quando eles, por exemplo, ele está em dúvida sobre uma determinada, ele quer trabalhar em determinada empresa, não sei o que lá, e aí eu digo, rapaz, vamos usar um método simples, vamos usar um método de borda, porque é o seguinte, porque se você for complicar, você perde muito tempo e não toma nenhuma decisão, é melhor você tomar uma decisão e analisar. Então, esse método você pode usar nas coisas do dia a dia. Sim. Coisas simples que você tem que fazer, que você pode usar, sem querer complicar muito o meio de campo, não é não, Marcos? Eu tenho 3 ofertas de emprego, estou em dúvida. Então, você coloca lá, né? Salário, distância para o trabalho, se é home office ou não é, possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizado. Monta esse do home office hoje tem que ter peso, hein? Não, home office tem que ser o disparado do primeiro lugar hoje, viu, minha gente? Tem que ter peso nessa variável. Olha, quem ainda não lê um livro, trabalhe 4 horas por semana, tem a obrigação de ler esse livro, viu? Peso já é uma outra conversa que nós teremos na próxima aula. Mais para frente. Ô, Marcos, eu acabei que eu já usei esse método antes, assim, sem saber que era o método de borda. Geralmente, quando a gente faz programa de melhoria, né, esses projetos de melhoria, eles geram uma série de planos para serem feitos, né? A gente acaba que tem que fazer uma ordem dessa de priorização, porque muitas vezes fica inviável fazer todos os planos. Então, por quais eu vou começar, né? Quais vão ter os maiores ganhos? Aí acabei que já usei esse método aí, não sabia, não conhecia que era, né? Professor, parece até jocoso, mas um amigo meu já usou, eu não sabia que era borda, eu vou até depois da aula ligar para ele, usou um método desse para escolher uma namorada. O pior que deu ruim, viu? Ela foi a melhor na escolha aí no método, mas deu ruim depois, deu muito ruim, velho. Ele aplicou o método de borda e mesmo assim deu errado. Foi. Estava em dúvida em 3 meninas, aplicou o borda, deu ruim pra caramba, viu? Rapaz, nesse caso aí, o melhor é o coração, meu amigo. Não é pesquisa operacional. O cara é muito metódico, ele é muito, sabe, o cara é metódico demais. Aí ele fez isso, ninguém sabia, eu vou falar pra ele, cara, é o método de borda que tu escolheu, mas deu ruim. Mas, Daniel, tem uma coisa aí, falando. Tem um fator aí que é a convivência, né? Pois é, cara. A convivência, o método, eu não consigo prever como será ao longo dos anos, né? É isso mesmo. Aí é complicado. Negócio... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação aqui. Peraí.
Vamos voltar aqui. Então, vocês vejam que é... Voltou para a apresentação? Voltou, né? Sim. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Espera aí. Aqui. Rapaz, eu não sei o que eu faço aqui, que eu sempre me enrolo aqui. De vez em quando sai. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Espera aí. Principalmente quando são duas telas, aí complica. Eu vou tirar outra tela, que essa tela está me enchendo o saco. Pronto. Deixa eu ver, acho que agora vai. Pronto, agora acho que vai. Pronto, resolveu. Então, vocês vejam que o método Borda é um método extremamente simples. É só montar uma matriz de decisão baseada nas opiniões dos especialistas para cada critério e, no final, fazer uma conta de somar e quem der o menor valor é a alternativa vencedora, né? Só isso. Muito simples, né? Então, o que eu falei, é um método que a gente usa quando a gente não tem muito dado, vê que eu não tive dado nenhum aí, eu só tive a opinião do especialista. Qual é o mais fácil de fazer a manutenção? É o 3. Né? E qual é o pior? O pior é o 1. Eu só tenho a opinião do especialista e tenho pouco tempo para decidir. Que, vamos combinar, nos nossos trabalhos é 90% dos problemas, né? Você praticamente não tem dado nenhum, só depende da opinião dos especialistas num brainstorm, e é sempre resolvendo o problema para ontem. Né? Não, a diretoria vai se reunir hoje, eu já preciso levar uma sugestão. Já é uma maneira de você levar uma sugestão minimamente estruturada. É melhor do que não levar nada. Né? Ou então ficar jogando conversa fora. Né? Não, que não sei o quê, dentro de uma abordagem, que as boas práticas, aí fica falando, tentando enrolar. Né? Assim não, olha, chefe, eu estruturei o seguinte, nós consideramos o grupo manutenção, customização e aderência, pegamos as opiniões dos especialistas, estruturamos nessa matriz, aplicamos um método chamado método Borda, e a melhor decisão que nós indicamos é essa aqui, é a do software 3. Pronto. Dentro do tempo que você teve, dos dados que você teve, é o melhor apoio à decisão que você conseguiu fazer. Só isso. Por isso que eu gosto desse método. Né? Ele safa a gente em muitas situações do dia a dia. Você precisa decidir rápido. Ô, Marcos, quem levantou a mão aí? Antes do João, deixa eu dar um pitaco aqui, João, por favor. Olha, é o seguinte, isso que o professor Marcos falou é fantástico. Só você chegar para o seu superior e dizer, olha, eu escolhi um método tal, e usar até o nome do método, a sua decisão já ganha mais destaque. A gente tem que... Minha gente, olha, é o seguinte, no meio corporativo, você não pode ser ingênuo, não. Eu trabalhei mais de 3 décadas num grande banco, e eu sei como é. Só você dizer, olha, eu estou usando um método de borda, como 99% não vai saber nem o que é, dizer, é melhor usar isso aí. Ou seja, você tem que aprender, mesmo, cara, a vender seu peixe. Exatamente. Aqui nesse MBA, a gente só aprende no MBA. Se você estudar os livros, não vai pegar essas dicas não que a gente está passando. Isso é mentoria na veia. Não, e é o que o Lucas falou, né? Falou, professor, já usei e nem sabia que tinha esse nome. Quer dizer, né? Mas já dá uma outra roupagem, né? Meus amigos, na literatura existe um método chamado método de Borda. Quer dizer, não é uma ideia maluca, uma ideia extemporânea da minha cabeça, é um método consagrado da literatura, que eu apliquei, utilizei e chegamos aqui a essa... Já vão te olhar com outro... Não, peraí, Leonardo não está de bobeira. Leonardo é um cara que estuda, Leonardo é um cara que, né, busca conhecimento, já vão te olhar com uma outra visão.
Ô, Marcos, é um viés cognitivo, né? É um viés cognitivo. Pois é. É um poder de persuasão que você está usando. Tudo isso faz ajuda para você. Bem, então, é isso. O método de borda é extremamente simples. Pegar as alternativas, pegar os critérios, montar uma matriz, a matriz de decisão. Eu vou mandar um link para vocês falando um pouco mais sobre matriz de decisão, né? Vou mandar no grupo. Mas pegar lá as alternativas. Aí a dica aí do livro do professor Bezerra. Ó. E, assim, professor, só uma contribuição. E muitas vezes, mesmo quando você consegue mensurar esses critérios, vamos dizer assim, ainda assim você usa essa estratégia de borda, porque na minha área, assim, a gente usa corriqueiramente. Hoje, agora, eu estou vendo que eu uso corriqueiramente borda, mas por outro nome. Qual é a sua área, João? Eu trabalho com melhoramento genético de plantas, né? Essa soma de rankings aqui a gente chama pelo índice de Mullen-Mock, vamos dizer assim, né? Mas é o mesmo, exatamente. Agora eu estou vendo com o professor Marcos que o borda é bem mais antigo, né? Assim, depois você pode dar uma aula disso para a gente, João? Pois não, professor, eu posso tentar contribuir com. Porque agora eu fiquei curioso, né? Você falou classificação de plantas, não sei. Eu sou um eterno curioso, né, cara? Isso. Na verdade, às vezes, por exemplo, vamos pensar assim em várias. Vamos supor que a gente na Embrapa, o produtor tem várias opções de cultivares para ele escolher, para plantar ou para ser lançada na Embrapa, né? Então, por exemplo, nesses critérios, por exemplo, tem um colega aí, tem muito colega aqui que é engenheiro têxtil que vai conseguir me ajudar também. Então, você tem lá quais são os critérios para que a indústria de fiação aceite aquele algodão produzido por aquela cultivar, né? Então, tem uma dada característica para comprimento de fibra, tem uma dada característica para resistência da fibra, tem uma dada característica se aquela fibra é mais fina ou mais grossa, vamos dizer assim. Então, tem uma série de atributos que essa fibra precisa ter, né? E muitas vezes, vamos dizer assim, às vezes em várias ocasiões, a gente prefere olhar para o ordenamento, que ajuda muito também como complemento em relação à mensuração que a gente faz do comprimento dessa fibra, né? Porque a gente sempre tem, vamos dizer assim, a nossa referência é sempre a cultivar comercial. Então, como é que eu vou dizer? É o melhor ou o pior, mas em relação a quem, né? A questão é a gente sempre melhorar, mas em relação a quem que a gente está melhorando, vamos dizer assim, não? Então, nossa cultivar comercial tem uma dadas propriedades, né? Essa nossa alternativa está ficando na frente ou atrás do que já é feito? É o método borda. Pois é. Método borda. Pois é. Né? Então, está combinado. Então, você vai fazer uma aula aí para a gente, explicando aí essa aplicação. Agora, eu fiquei curioso. Tenho certeza que vai ser aí uma live fantástica aí que a gente vai fazer.